1 Coríntios 2,9 está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Viva o novo de Deus na sua vida. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Creia nessa palavra hoje. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. Você vai viver. O novo de Deus chegou. Você vai viver o novo de Deus na sua vida. Você vai viver o novo de Deus. Aleluia, aleluia. Boa noite, queridos e amados irmãos da Igreja Batista em Lagoinha. É com muito prazer e com muita alegria que nessa noite, retorno aqui, é uma quinta-feira, para estar cultuando com os irmãos, para estar me alegrando juntamente com os irmãos, como que me faz bem, estar junto de vocês, mesmo aqui no vídeo, mas eu sinto uma alegria grande no meu coração quando eu estou junto com a minha igreja, participando, no culto, de oração, e estar em comunhão com os irmãos. Isso me faz um bem muito grande, porque nós estamos na presença do nosso Deus, louvando e engrandecendo o nosso Deus, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Então, nós temos que sentir prazer em nossos corações de estarmos em união. A igreja precisa estar em união, para estar cultuando a Deus. E nessa noite eu venho aqui, trazer também, a ordem de culto dessa noite, que são com louvores, com orações, com pregação. Nós teremos aqui a irmã Rosiméria participando, o irmão Silvio, a oração da irmã Dilma, a irmã Regina, também a pregação com o pastor Márcio Román, que Deus já colocou no coração dele para transmitir à igreja nessa noite, e que nós possamos receber a palavra do Senhor de Jesus Cristo em nosso coração, e que ela possa falar conosco nessa noite aquilo que nós estamos precisando ouvir da parte do Senhor, ok? Então, isso aí. Então eu quero dizer aos irmãos que daqui para frente, a partir do mês de junho, nós teremos aqui alguns irmãos dirigindo o culto. Não será só mais eu, ok? Serão os irmãos a estarem aqui dirigindo também, alguns irmãos que serão convidados. Estou falando isso, irmãos, que o nosso pastor Everaldo me incumbiu de estar fazendo isso aqui. Ele me pediu, para estar falando aqui. E também, de dizer aos irmãos que
vocês estarão aqui participando do culto, da direção do culto aqui nessa noite. A quem será convidado para estar aqui participando. E também, né, olha só, os nossos pastores estarão aqui também dirigindo, né? Mas vocês tiram isso de letra, vocês estão acostumados a falar para a igreja toda, né? Vocês não tremem na base como a gente. Vocês estão mais do que acostumados a isso. Então é assim, é o meu modo de ver, né? Não sei, cada um sabe de si, né? Cada um sabe o seu jeito de ser. Mas eu quero dizer aos irmãos que o pastor Everaldo convoca vocês para isso, tá bom? Não sou eu que estou convocando, não. Estou falando aqui a pedido dele. E cada um irmão será convocado a estar aqui dirigindo, convidado, né? Convidado a estar aqui dirigindo os cultos de quinta e de domingo, ok? Então os irmãos aí se preparem para esta nova tarefa aí na vida de vocês. Aí vocês estarão aqui dirigindo os cultos, ok? Então, irmãos, essa é a minha palavra de primeira mão aqui para estar passando à igreja do Senhor Jesus Cristo. Que vocês sejam ricamente abençoados por Deus. Todos aqueles que foram convidados, por favor, aceitem, porque é uma oportunidade da parte do Senhor para que vocês estejam fazendo o trabalho. Não estou falando isso para os pastores, não. Estou falando isso para os outros irmãos. Os pastores eu sei que eles fazem, né, porque eles têm essa missão também de estar pregando, de estar falando à igreja do Senhor Jesus Cristo. Estou falando os outros irmãos que forem chamados, que forem convidados, por favor, aceitem este trabalho, porque o trabalho é do Senhor, não é meu, não é dos pastores, não é de ninguém, é do Senhor Jesus Cristo, ok? Então vão aí preparando suas ordens de culto aí, para a hora que sua hora for chegada, você já está assim acostumado, vai treinando aí na frente do vídeo, e você vai conseguir fazer, ok? Então fiquem com Deus, muito obrigada, um abraço a todos, tá bom? Depois eu retorno. Firme na rocha. Que alicerce tendes pra construir uma casa firme pra resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação, pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, pode resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem pelas obras, mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui, ó Pai, nesta noite, Senhor Deus, para, Senhor Deus, realizar esse culto, ó Pai, que é muito, ó Pai, edificante, ó Pai, para nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Pai, por estar aqui nesta noite, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo dia que passamos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor Deus, por ter morrido na cruz, ó Pai, para nos salvar, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. E nesse momento, Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela minha vida, Senhor Deus, pela vida dos meus filhos, meus netos, Senhor Deus, e a minha vida, Senhor,
Toma, Senhor Deus, cada um deles nas suas santas mãos, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, estar sempre firme em Ti, fazendo a Sua vontade. Senhor Deus, nesse momento eu venho lhe pedir, ó Pai, pelo nosso país, ó Pai, por essa nação, ó Pai, que tanta coisa, ó Pai, está acontecendo, ó Pai, que a gente, Senhor Deus, não sabe de onde que vem, Senhor Deus, mas só o Senhor, Senhor Deus, tem o poder de saber todas as coisas, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, cada membro da sua igreja, Senhor Deus, abençoa cada um, que nós não venhamos, Pai, pegar, Senhor, desse vírus, Pai, que venha acabar, Senhor Deus, aonde está, ó Pai, que o Senhor venha eliminar, Senhor Deus, todos esses vírus, ó Pai, que não venha chegar até a nós, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a irmã Maria Luísa, que está na frente, Senhor Deus, fazendo esse trabalho maravilhoso, Senhor Deus, que é um trabalho, Pai, muito edificante para a nossa vida, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, também o nosso pastor Everaldo, Senhor, toma a vida dele nas suas santas mãos, dando saúde a ele, todos os seus familiares, Senhor Deus, seu netinho, ó Pai, toma cada um deles nas suas mãos, abençoando também, Senhor Deus, o pastor, Senhor Deus, Levi, Senhor, com a sua família, dando saúde a ele, ó Pai, e também, Senhor Deus, pastor Gilberto, pastor Davi, Senhor Deus, toma cada família, Senhor Deus, desses pastores nas suas santas mãos, Senhor Deus, que eles possam ser guardados por Ti, e que nada de mal, Senhor Deus, venha nos atingir, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor Deus, que só o Senhor pode todas as coisas. Só um Deus, o Senhor, Deus, é um Deus, Senhor Deus, que conhece todas as coisas, Senhor Deus. É um Deus poderoso, é um Deus de amor, é um Deus, Senhor Deus, de compaixão, Senhor Deus. E sem o Senhor nós não somos nada. Perdoa, Senhor Deus, nossos pecados, dirige as nossas vidas. Dá, Senhor Deus, uma noite de paz na sua presença, Senhor. Eu te peço as bênçãos, te agradeço, não porque eu mereço, mas em nome de Jesus. Amém. Antes de eu estar orando, eu estarei lendo um versículo que hoje tocou muito no meu coração, que é em Hebreus 3, versículo 4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Que os irmãos possam pensar nesse versículo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, Pai, que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Pai, pela noite. Te agradecemos, Senhor Deus, que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem nos dado o alimento. Muito obrigado, Senhor, pela vida. Muito obrigado pela saúde. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos recebidas. Muito obrigado, Senhor Deus, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado do mal. Nós queremos neste momento de colocar em Tuas santas mãos a vida daquelas pessoas, ó Pai, que estão nos hospitais, que estão doentes, que estão com essa doença, Covid-19, que o Senhor possa estar estendendo sua mão de poder sobre elas, ó Pai. Seja também, ó Pai, que aquelas pessoas que estão se recuperando em casa, que o Senhor também, ó Pai, possa estar curando, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. Abençoe a minha igreja, abençoe os irmãos, que o Senhor possa estar cuidando, Pai, de cada um. Abençoe também a vida do pastor Everaldo, tome o Teu servo em Tuas santas mãos, seja também, ó Pai, com o pastor Levi, com o pastor Gilberto, com o pastor Davi, seja também, Pai, com o pastor Meiso, com o pastor Raulino, abençoe suas famílias. Nós também queremos te pedir, ó Pai, pelo mensageiro desta noite, que o Senhor possa estar dando sabedoria ao Teu servo, Pai, pela palavra que irá nos trazer. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Uma alegria muito grande estar com vocês nessa noite. Agradeço ao pastor Everaldo por essa oportunidade de falar à igreja. O nosso desejo é que essa meditação, a leitura da palavra de Deus, possa produzir conhecimento e entendimento a vocês nesta noite. Gostaria de falar hoje, nesse mês de maio, sobre renovação de aliança. Isso envolve a família, envolve a nossa vida como indivíduos. Eu gostaria então de ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Josué,
capítulo 24, versos 14 e 15. E ao final da nossa palavra, nós vamos ler também o verso 16, tá bom? Vamos à leitura? Diz assim a palavra de Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses dos quais serviram os vossos pais, da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nossa palavra nessa noite tem por objetivo lembrar a você, membro da igreja, crente em Cristo Jesus, a você também, nossos amigos que estão ouvindo essa mensagem, que aquele momento era muito especial na vida do povo de Israel. Era um momento em que eles buscavam renovar a sua aliança e o seu serviço diante de Deus. Eles vinham de um tempo de escravidão, de uma jornada pelo deserto, de uma renovação de propósitos, e naquele momento eles precisariam tomar uma decisão, fazer uma escolha, e essa escolha era fundamental, que era servir a Deus na sua nova experiência, naquilo que eles já haviam vivido, ou continuar servindo aos deuses dos quais eles tinham se envolvido lá no Egito e tinham buscado servir de forma contínua, esquecendo-se de Deus. Então havia um paralelo, servir a Deus ou servir a esses deuses. Então o povo precisava naquele instante olhar para trás, olhar para tudo que ele havia feito, como ele havia servido aqueles deuses, né? Então, qual foi o resultado dessa servidão? Aonde eles chegaram nessa servidão, abandonando a Deus para servir aqueles deuses? A gente nota ao longo da história de Israel que toda vez que eles perderam a direção do Senhor e abriram mão disso, eles começaram então a viver na prisão espiritual. Os seus deuses, aos quais eles serviam, não davam convicção. Então eles buscavam cada vez mais, precisavam cada vez mais dessa busca, se envolviam cada vez mais. E ao longo da história do povo de Deus, o que nós vamos ver são as vitórias de Deus sobre esses deuses. Então Josué reúne o povo como líder e conversa com eles. Então dá a eles uma posição para que eles pudessem então decidir. Ele diz assim: escolhei hoje, ou seja, não deixe para amanhã. Havia urgência. Isso tem a ver com o tempo, porque nós não somos controladores do tempo. Nós não sabemos, né, o que vai acontecer amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Então, naquele instante, quando o povo estava chegando num novo lugar, sendo dirigido por Deus, Josué falou para eles: é necessário que vocês escolham. E não é só uma escolha para pensar. Eles já tinham pensado, eles já tinham vivido, eles já tinham experiência. Por isso que ele fala de forma muito clara: escolhei hoje. Nós precisamos escolher no tempo breve, para que a nossa convicção seja formada hoje e agora. Eles não podiam mais ficar em cima do muro, não tinham mais por que ficar assim. E mais do que isso, naquele instante, na história do povo e também na vida espiritual, demora tem a ver com morte. Indecisão gera separação do homem de Deus. Então, naquele instante, Josué ele se propõe a ajudar o povo e ele dá o seu exemplo, então, de escolha. Ou seja, ele fala: olha, a minha experiência está me levando a agir da seguinte forma: eu e a minha casa, todos os que estão em volta de mim. Mas Josué, como indivíduo, ele decidiu naquele momento servir ao Senhor de forma clara. Não havia mais por que escolher outra forma de servir, nem a outro Deus. Ele tinha convicção na sua experiência com Deus que valia a pena servir ao Senhor. E naquele instante ele diz assim: e os que estão na minha casa, os que servem comigo, os que moram comigo, não só os meus familiares, a minha esposa, os meus filhos, mas os meus servos, os meus trabalhadores, aqueles que prestam serviço para mim, eu e a minha casa, é o que ele fala, reúne a todos.
e faz com que eles também tomem essa escolha. Ou seja, Josué disse o seguinte: eu vou abraçar os meus, vou trazê-los comigo, não os deixarei. Ele foi um exemplo de servo que tentou influenciar aqueles que estavam com ele. Então, a função do servo de Deus é influenciar aqueles que estão ao seu derredor, começando pela sua família, indo a cada um dos seus amigos, dos seus vizinhos, colegas de trabalho. Essa é a abrangência. E Josué, naquele instante, como líder, ele deu a oportunidade do povo escolher. Ele não mandou matar quem não servisse a Deus, ele não mandou prender, ele diz assim: escolhei, pois, hoje a quem vocês querem servir. Se querem servir a Deus, ou se querem servir aos deuses que vocês estavam servindo até agora. Mas lembre-se sempre das experiências do passado. Lembre-se sempre por onde vocês andaram, o que vocês viveram. Então, sirvam a quem realmente coloca no seu coração, na sua vida, experiências que valem a pena. Então, esta é uma consequência da escolha, né? O que vai levar para o seu futuro aquilo que você viveu até agora? Quem tem te sustentado, quem tem cuidado, quem tem provido, quem tem abençoado a sua vida? São as suas escolhas fora de Deus ou o próprio Deus? É isso que Josué estava falando para aquele povo. Vocês precisam escolher. E quando a gente pega essa experiência de Josué e traz ela para os nossos dias, o que nós vamos perceber é que a igreja precisa agir como o povo de Israel em todo o tempo, porque nós somos agora o povo de Israel, escolhido por ele para anunciar a mensagem, para levar as pessoas. E isso faz com que a gente tenha também que tomar escolhas todos os dias, tomar decisões todos os dias, renovar os nossos propósitos todos os dias, renovar as nossas alianças todos os dias. O fato de estarmos na igreja, servirmos ao Senhor, termos compromisso, termos cargos, não nos faz melhor do que ninguém. Vejam, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo da pandemia. Nós não estamos indo à igreja, nós estamos ficando em casa, estamos usando o recurso dos meios sociais, dos relacionamentos através da internet, mas o nosso compromisso não mudou, a nossa responsabilidade não mudou, a nossa vontade não deve ser menor do que está dentro do templo. Não é o templo que faz com que sejamos crentes e servos do Senhor. O que a gente precisa lembrar é que a servidão a Cristo, ela envolve a cada um de nós como indivíduo. A igreja como um todo não é responsável pela minha vida espiritual. Eu sou pela minha vida espiritual. O irmão e a irmã são responsáveis pelas suas vidas espirituais individuais. Então, o indivíduo precisa efetivamente levar o seu exemplo, o seu testemunho para atingir outras pessoas. E aí começa o nosso compromisso dentro de casa. Ou seja, eu e a minha casa, o irmão e a sua casa, a irmã e a sua casa. As pessoas, elas têm convicção de que Cristo pode mudar as suas vidas. É o que nós como igreja pregamos. Você como servo de Deus precisa entender que as pessoas podem ser mudadas por Cristo, precisa pregar isso como igreja. Mas elas também sabem, né, as pessoas do mundo, que os deuses oferecem muitas coisas, os deuses do mundo. Quando a gente fala hoje de deuses do mundo, a gente não está falando somente de questões da idolatria em si, que se prostra diante de uma imagem. A gente está falando de tudo aquilo que quer ocupar o espaço de Deus. Tudo aquilo que nos separa de Deus, que toma o nosso tempo, que toma a nossa atenção, que toma o nosso conhecimento. Muitas pessoas hoje, até na igreja, têm tempo para todas as coisas, têm oportunidade para todas as coisas. Está na rede social, está lendo fake news, está lendo notícias, noticiários, mas às vezes esquece de ler um texto da palavra de Deus, esquece de orar, esquece de estar fazendo a manutenção da sua servidão diante de Deus. Isso faz com que a pessoa vá se afastando. Isso também é um Deus. Isso também são deuses agindo no sentido de tirar você do convívio do Senhor. Isso nos envolve, nos toma tempo. E às vezes os deuses desse mundo fazem isso de forma bem sutil, bem disfarçada. Você acaba não percebendo. Toma o seu tempo, toma o seu ânimo, toma a sua força, toma a sua fé. Mas também uma das características é também da forma agressiva. Eles fazem isso também de forma muito direta. E às vezes a nossa mente vai se ficando baleada por isso, vai ficando prejudicada por isso, a gente vai deixando de entender, vai
a nossa mente vai ficando amortecida e a gente vai não fazendo mais diferença entre o que é certo, o que é errado, entre o que é justo e o que é injusto, entre o que é uma boa medida. Então a gente precisa afastar esses deuses da nossa vida, afastar esses deuses da nossa família, afastar esses deuses da nossa convivência. E eu preciso, com a minha escolha, com a minha convicção, servir ao Senhor integralmente e colocar à disposição para ajudar os que estiverem à minha volta, os que estiverem com dúvida, reconhecer, crer e pregar esse Deus para as pessoas, né? Dar cuidado à minha servidão, no sentido de que ela cresça todos os dias através da minha vida devocional, através da minha vontade de estar perto de Deus, independente das ofertas que o mundo vai trazer para a minha vida. Eu preciso escolher e criar um ambiente onde todos que estão à minha volta sejam abençoados pelo meu testemunho, abençoados pela minha convicção, abençoados pela minha escolha. Então, pense a respeito da sua servidão como um testemunho para que você possa falar às pessoas com a sua vida. E é bom a gente pensar, né? Expressar isso de uma maneira muito clara, não ficar tímido em falar, não ficar tímido em mostrar, porque isso vai fazer com que as pessoas percebam a grandeza de Deus, a abrangência de Deus na sua vida. Lá estão os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, as pessoas que convivem com você, para que eles sejam abençoados pela sua vida. Caminhando para o final dessa curta mensagem que a gente está compartilhando, eu gostaria de lembrar um texto que está no Novo Testamento, em Atos, capítulo 16, verso 31. A experiência do carcereiro de Filipos. O que a gente vê ali é Paulo dizendo para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A gente não salva ninguém por consequência. Porque eu sou crente, salvo meu filho e a minha filha. Mas o que ele está dizendo ali é o poder do testemunho pessoal. Ou seja, o que aconteceu na sua vida, carcereiro, foi tão grande que as pessoas que estão à volta serão contagiadas por você, serão contagiadas pela sua convicção, serão contagiadas por tudo aquilo que você confessar diante de Cristo. Então, o seu testemunho como família, como amigo, como vizinho, como colega de trabalho, tem muito a ver com o ganho das pessoas para Cristo Jesus. Então, hoje, nessa noite, escolhei, pois, hoje, a quem você deseja servir. Eu, pessoalmente, quero renovar o meu propósito com o Senhor, porque eu escolho servir ao Senhor como fruto da minha vida pessoal com Ele, do meu relacionamento. Apesar dos meus pecados, das minhas culpas, das minhas dificuldades, eu quero servir ao Senhor todo o dia. E a minha casa, eu quero poder estar junto deles para influenciar a cada um deles, todos os meus familiares, os meus amigos, para que eles vejam em mim a ação do Senhor. E o meu compromisso tem que ser com o Senhor, como indivíduo, como pessoa, para que eu possa também influenciar os meus irmãos e os meus amigos. Então eu quero que nessa noite você guarde isso no seu coração, né, para que você possa levar, pensar, ser um exemplo como crente, um exemplo como igreja, um exemplo como família. A pergunta que a gente tem que pensar nesses tempos que estamos vivendo: vale a pena abandonar a servidão a Cristo? Quero dizer com convicção, não vale a pena. A gente tem que servir ao Senhor todos os dias. E vale a pena servir ao Senhor independente de qualquer circunstância. E para me despedir de você, quero voltar ao texto de Josué capítulo 24 e ler o verso 16, quando o povo diz para Josué o que eles tinham escolhido. Quando eles falam assim: então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Que você tire da sua vida, tire da sua família, tire da sua convivência os outros deuses e coloque o Senhor para ser o Senhor da sua vida, servindo a Ele com alegria, com satisfação e dando bom testemunho. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe você individualmente. Boa noite.
a vida que me deu e da tua bondade eu puder lembrar. Se não puder cantar, então eu chorarei e com lágrimas então te adorarei. Santo és, só meu ser, minha alma, coração e voz para sempre a te exaltarão. Santo és, se no vale da sombra da morte não sentir a tua mão, saberei que estás a me guardar, pois já garantiste a minha salvação. Santo és, mesmo que me envolva a escuridão, mesmo que eu enfrente a solidão, se tentarem me afastar de ti, ou disserem que esqueceste a mim, minha alma clamarás dizendo: Santo enquanto houver em mim a vida que me deu e da tua bondade eu puder lembrar. Se não puder cantar, então eu chorarei e com lágrimas então te adorarei. São meu ser, minha alma, coração e voz para sempre a te exaltarão. Santo és, se no vale da sombra da morte não sentir a tua mão, saberei que estás a me guardar, pois já garantiste a minha salvação. Mesmo que me envolva a escuridão, mesmo que eu enfrente a solidão, se tentarem me afastar de ti, ou disserem que esqueceste a mim, minha alma clamarás dizendo: Santo. Glórias ao teu nome, Senhor, sejam sempre dadas, ó Deus. Muito obrigado, irmãos, pela participação de vocês aqui nesta noite. Obrigado que vocês tenham uma noite de paz, uma noite tranquila e feliz na presença do Senhor Jesus Cristo. E na quinta-feira retornaremos aqui novamente para estarmos cultuando ao nosso Deus. Mas antes também teremos no domingo o término do mês da família. Por favor, estejam presentes aí, contribuindo com o culto de vocês ao nosso Deus, agradecendo a Ele por esse mês em que nós tivemos de gratidão a Ele, por tudo que Ele tem nos feito e concedido, ok? Fiquem com Deus, uma boa noite, muito abençoada na presença do Senhor. Um beijo no coração de vocês, um grande abraço, que Deus os abençoe.